Aí, continuando, né? A gente não pode deixar se enganar por conversas e palavra bonita. Os cristãos que estudam a palavra de Deus, e pedem que revele a verdade. Nós precisamos, igual eu estou falando aqui, ó, não se deixe enganar. Ainda que os cristãos superficiais possam ser facilmente ludibriados, veja os exemplos dos crentes que examinavam cuidadosamente a palavra de Deus. Lembra do Paulo falar que eu esqueci o nome da cidade lá, que falava que eles eram mais, que eles por exemplo, eles escutavam, chegava na casa deles, eles examinavam se estava certo. Eu esqueci aonde que é, mas vocês que estão assistindo o estudo desde o começo devem lembrar. E aqui no versículo 21, ele está falando que o Timóteo está lá junto com ele. Timóteo foi uma pessoa essencial no crescimento da igreja primitiva. Muito, muito essencial. Tendo viajado com Paulo em sua segunda viagem missionária. Posteriormente, Paulo lhe escreveu 2 cartas para ele mesmo e que foi publicada, né? Que juntou o livro aqui da Bíblia, né? Quando ele trabalhava para fortalecer as igrejas em Éfeso. 1º e 2º Timóteo. Depois, quando a gente for ver Timóteo, a gente vai conversar mais sobre essa carta, né? E o versículo 25 até o 27, Paulo exclama que é maravilhoso estar vivo quando o plano e segredo de Deus é fazer vontade. Sua maneira de salvar os gentis foi ter usado a vida de Paulo. E ele agradece a Deus por isso, né? Ele fala, aquele que é poderoso para nos confirmar. Tipo assim, eu estou pregando para você e a palavra de Deus está confirmando. Eu estou falando com você aqui, seu coração está ardendo aí na sua casa. Quando o apóstolo Paulo está ensinando e eu estou levando a palavra. Isso quer dizer que o nosso Deus está confirmando a palavra dele poderosa e viva. Então fica conhecido por todo mundo, todas as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo e está cumprindo até hoje, gente. As profecias que foram pregadas para todo lado aí, gente, na palavra do Senhor, está cumprindo para todo lado, né? Pandemia que teve, essas coisas do nosso ecossistema, a natureza está se revelando, rebeliando. Vocês veem que a chuva agora destrói tudo. Então, mas Paulo estava feliz porque ele era um instrumento para transmitir as boas novas. E tudo que ele estava falando, estava se comparando, estava acontecendo, foi profetizado, né? E continuando aí da mesma maneira como Jerusalém era o centro da vida judaica, Roma era o centro político, religioso, social e econômico do mundo. Ali eram tomadas as decisões mais importantes do governo. E dali se transmitiam as boas novas até os confins da terra. A igreja de Roma era uma mistura cosmopolita de judeus, gentis, escravos, pessoas livres, homens, mulheres, cidadãos romanos e viajantes. Portanto, ela tinha um potencial para exercer uma grande influência e também passava por grandes conflitos. Paulo ainda não havia estado lá em Roma para encontrar os cristãos dali e, naturalmente, não nos encontrou. Ele nunca encontrou com a gente, né? Nós também vivemos em um centro cosmopolita e no mundo inteiro aberto para nós. É grande o mundo que nós podemos levar a palavra do Senhor, certo? Nós podemos influenciar as pessoas com a palavra de Deus, ter uma ampla influência e um violento conflito, porque umas pessoas acreditam em Deus, outras não acreditam, outras se dizem ateias, né? Mas tem muita gente que fala que é ateu, mas a hora que o bicho pega, lembra do Senhor e corta os pés dele, né? Então, a gente precisa ouvir cuidadosamente os ensinos de Paulo a respeito da unidade, de serviço, de amor, para que a gente possa aplicar na nossa vida. A gente precisa entender que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque se nós não conhecemos a palavra de Deus,
A televisão vai nos enganar, as pessoas vão nos enganar, até mesmo os lobos vestidos de ovelhas que se dizem cristãos, mas não são, mentem, como está escrito em Apocalipse. Por isso é a necessidade da gente buscar a presença de Deus, buscar o Senhor, ler a palavra dele, ter um momento, tirar um pouquinho do nosso tempo para ficar na presença de Deus. Quando a gente está lendo, estudando a palavra de Deus, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. E se o nosso espírito estiver forte, a nossa carne vai ficar fraca. E nós vamos conseguir, nós vamos vencer todas as nossas lutas, enfermidades, problema com os filhos, tudo que estiver acontecendo em nosso redor. Se o Espírito Santo está forte, morando aqui dentro, habitando, dirigindo nossos pensamentos, dirigindo as nossas vidas, nós vamos ser, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, 8, acho que é 38, nós vamos ser mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã.